Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 11 de maio de 2026. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Antes de iniciarmos aqui o estudo, eu quero relembrar vocês que eu mandei para todo mundo hoje um cartazinho, né, do nosso próximo evento, que vai ser dia 24 de maio, domingo, 3h30 da tarde. Quem vai fazer é a nossa irmã Vânia Paixão. E o nosso seminário vai ser O Humilde Servo de Deus, é o tema. É o quarto seminário espírita dos irmãos menores. Esse seminário é relativo a Francisco de Assis, é o seminário de Francisco de Assis, tá? Então é chamado de irmãos menores, porque foi assim que Francisco de Assis intitulou o nome do grupo dele, Irmãos Menores, quer dizer, Irmãos Humildes, né? Então, esse é o quarto seminário espírita dos Irmãos Menores. Eu já mandei o cartazinho para vocês. Quero pedir a vocês para compartilharem, tá? Vai ser no dia 24 de maio, domingo, né? Então, sem ser o próximo domingo, que é 17, é outro. Então, deixa eu tomar um cafezinho aqui para aquecer a alma. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de abertura. Alberto, por favor, meu amigo. Pois não. Dando início ao nosso ciclo de estudos do dia de hoje, estejamos todos agradecidos ao Pai por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com o propósito de conhecer o caminho que nos conduz a Ele, o caminho do conhecimento e do entendimento e da compreensão da verdade, ou seja, das suas leis. Ao Mestre Jesus, que sua luz estende clara esteja a nos iluminar, para que assim possamos caminhar em sua seara com propósitos edificantes, buscando sempre o entendimento e a vivência dos seus ensinamentos. E a esta espiritualidade que nos assiste, agradecidos pelas inspirações, pelo amparo, pelo auxílio, e que estejamos todos a buscar o nosso caminho de aprimoramento moral e aperfeiçoamento íntimo junto desta espiritualidade e que busquemos então um caminho que nos permita em nossa jornada evolutiva seguirmos na direção do crescimento espiritual. Que neste momento, ao final desta prece, estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos estudando, como eu falei para vocês, o Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje vamos começar a falar de fatalidade. É a questão 851. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocabulário, o vocábulo? Quer dizer, esse sentido de fatalidade, quando a gente fala de fatalidade, né, a gente pensa o quê? Acabou, não tem mais jeito, é só isso. Esse sentido da palavra fatalidade. Então, ele diz: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer,
todos os acontecimentos são predeterminados, e se é assim, tem que ser assim, não tem outro jeito. E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Quer dizer, fatalidade é aquela coisa. A coisa é assim e acontece assim. Então, se é assim e acontece assim, não tem outra saída, não tem outra visão, não tem outra coisa. Então, para que livre-arbítrio? É o que ele pergunta. O que vem a ser do livre-arbítrio? Então, o que nós poderíamos dizer aqui, né? Que a palavra fatalidade, ele diz aqui, existe unicamente a resposta dos espíritos pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, nós poderíamos dizer assim, que em relação ao determinismo divino, que aí sim, determinismo divino, poderíamos dizer que é uma fatalidade, porque é uma decisão do Pai. Em relação ao determinismo divino, poderíamos dizer que duas coisas existem: a evolução e a felicidade. Então, se existe fatalidade, né? Se existe esse determinismo divino, nós podemos dizer que é em relação a duas coisas. A evolução, porque todos nós, ao encarnarmos, temos que progredir. Isso é o determinismo divino. Deus determina isso, que nós evoluímos para progredir. Alguns progridem, caminham mais rápido que os outros, né? Assim, nem todo mundo caminha com a mesma velocidade. E outros caminham mais devagar. Mas todos precisam progredir. Esse seria uma fatalidade, um determinismo divino. Querendo ou não, a gente tem que progredir. E o segundo, a felicidade. Não essa felicidade daqui. Eu digo a felicidade que o espírito vai alcançar quando ele se tornar puro. Aquela felicidade verdadeira. Então, se tem fatalidade, se tem um determinismo divino, são esses dois. Ninguém vai fugir ao progresso, ninguém vai ficar eternamente sem progredir e ninguém vai ficar sem ser feliz. Esses são os dois determinismos, as duas fatalidades que existem. E aí eles vão dizer aqui, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela só prova para sofrer. Então, quando nós estamos para reencarnar, é que a gente não lembra. A gente não lembra. Nós escolhemos uma prova. Então, a prova é escolhida por nós. Então, isso, se você escolheu essa prova, você vai passar por essa prova. Você escolheu e foi autorizado, porque às vezes também tem um detalhe. Às vezes o espírito pede coisas, sabe, fantásticas. E a espiritualidade olha assim, não, 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 não dá. Porque você não vai cumprir. Né? Tem gente que pede, quer matar tudo de uma vez só, quer conquistar tudo de uma vez só. Deus sabe que ele não tem isso, né? Então, ele diz aqui, escolhendo-a, quer dizer, quando você, o espírito, antes de encarnar, faz essa escolha, você institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, quando você faz uma escolha, você escolhe para você como se fosse um destino. Eu quero reencarnar e quero passar pela prova X. Tendo tudo aceito, percebido que você realmente fez aquela escolha, é uma escolha razoável para você, você vai passar por aquela prova, porque é o que você escolheu.
Vamos dar uma olhadinha, voltar um pouquinho, na questão 260. 260. 260. Olha a pergunta que os espíritos fazem. 260, está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Olha só, nós estamos aqui encarnados. Aí, vamos imaginar o seguinte, que alguém entre nós tivesse nascido no meio de uma comunidade muito violenta, aonde os parentes, os vizinhos, amigos, fizessem parte desses grupos violentos. Em sã consciência, entre nós, a gente diria, se algum de nós tivesse reencarnado num lugar desse, a gente diria, não, eu nasci aqui no meio dessa comunidade, onde quase todo mundo que está aqui, inclusive parentes, pai, mãe, é envolvido no movimento, aí, nesse movimento violento. A gente diria assim, não, isso eu escolhi, eu escolhi. A gente diria isso. Seria difícil, é claro, não. Meu Deus, como é que senhor, como é que... Mas somos nós que escolhemos. Olha só como é diferente o que nós, quando estamos encarnados, vemos as coisas e como nós, quando estamos na espiritualidade aguardando reencarnar, temos uma outra visão das coisas. Logicamente que alguém diria, jamais eu escolheria uma coisa dessa. Não sou louco. Mas quando a gente não está encarnado, a gente está na espiritualidade, nós temos uma visão mais ampla do que é a verdade, do que é a felicidade, do que são as conquistas que a gente precisa fazer. Então a gente não pede essas loucuras, vamos dizer assim, né? O que a gente considera hoje loucura. Não loucura pedir um troço desse, mas pede sim. Então, olha a resposta dos espíritos. Forçoso é que seja posto. A resposta do 260. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. O meio que lhe convide à prova. De repente, esse espírito, ele precisa passar por uma prova aonde ele sofra tentação do roubo, das coisas perigosas, vamos dizer assim. Porque, às vezes, em outras vidas, ele foi alguém que roubou, matou, usou de artifícios muito ruins. E agora, arrependido, passou pela expiação, ele quer o quê? Enfrentar aquilo para vencer aquela dificuldade. Como é que ele vai enfrentar a dificuldade? É uma dificuldade dessa se ele nascer de uma família abastada. Não quer dizer que lá entre os abastados não tenha, mas onde está a verdadeira prova do negócio? É enfrentar aquilo todo dia, aquela dificuldade todo dia. Uma vez mesmo eu estava vendo a história de um jogador de futebol, ele já está aposentado hoje, ele contando que ele nasceu numa comunidade assim. Era ele, o irmão, parece que eram quatro irmãos, dois irmãos, três irmãos e uma irmã. Quatro. Dois irmãos e uma irmã, parece. E ele, na comunidade, assim, bem próxima de um presídio, bem próxima de um presídio. Então, toda a área de todo aquele pessoal da comunidade, a maioria era envolvida em alguma coisa. Ele disse que passou desde a infância muita dificuldade, fome, sabe, falta das coisas, a mãe sozinha, porque o pai tinha caído na vida também.
Eles, o que faziam na hora do almoço? Eles iam para os fundos do presídio, porque tinha a cozinha do presídio e tinha uma porta. Porque quando depois do almoço dos presos, a comida que sobrava, hoje não fazem mais isso, nem nas escolas fazem mais isso, mas antigamente faziam. O pessoal da cozinha do presídio doava a sobra da comida dos presídios para os moradores pobres ali. Então ia todo mundo com a panelinha e ficava. Aí eles vinham alguém do presídio com o que sobrou da comida para não jogar fora, botava, dava para as pessoas comerem. Nas escolas, antigamente, era assim também. A merenda dos alunos era doada. E daí está aí, não é? Que trabalhou muitos anos como merendeira. Hoje já não pode mais fazer isso. Porque vai que uma pessoa coma, passe mal, entendeu? Aí vai dizer que comeu, e dá um problema danado. Então hoje você tem que jogar fora. Mas lá nos anos, bem no passado, você podia doar para as pessoas. Então eles comiam muitas vezes com a sobra da comida dos prisioneiros. Ele diz que todos os irmãos tiveram a mesma educação, passaram pela mesma dificuldade. Só um se desviou. Só um se desviou. E hoje, e depois, foi preso, mantido na prisão, naquele presídio, foi preso e teve que cumprir pena naquele presídio. Quando ele contou a história, esse irmão já tinha saído do presídio. Então, veja só, né? Então, ele disse que ele vivia ali e ele, sabe, fazia de tudo para não se envolver naquilo. Não é uma prova? E ele e os outros dois irmãos conseguiram, mas teve um que não conseguiu. Ô, Rose, Foi. e é uma prova difícil, né? Sim. Porque se você tem o pai e a mãe que tem boa índole para te orientar, né? É uma chance para você, mais chance para você não ser, né? Não cair Sim. na, na, na criminalidade. Mas se você nasce numa família que o avô, que eu conheço pessoas, gêmeos, que nasceu numa família que o pai era usuário de droga, o avô também, a avó, as tia, entendeu? E aquele gêmeo no meio, naquele meio ali, meio de prostituição, enfim, tudo isso dentro da família. Então, a chance desses gêmeos não ser usuário de droga, não cair no crime, não ser traficante, é muito grande, né? A chance. Exatamente. Então, É muito difícil. então, às vezes, a pessoa pede, o espírito pede, porque ele precisa passar por aquela prova. Então, ele diz aqui: forçoso é que você, o espírito, seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Então, às vezes, o espírito ele pede: eu preciso passar por essa prova, porque eu estou há muito tempo sendo nesse círculo vicioso. Reencarno e caio, reencarno e caio. Então eu tenho que passar por ele. Não adianta me esconder dessa prova, fazer passar por outras provas. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Eu preciso vencer isso para poder avançar. Então, muitas vezes, o espírito pede no meio onde ele possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. O meio que ele vai reencarnar tem que proporcionar a ele esse, entre aspas, perigo, para ele poder vencer isso, como essa família que eu contei. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache contato com gente da prática de roubar, né? Onde haja essa chance. E você diga, não. Porque, como a Ana Constantino falou, às vezes o pai é envolvido no movimento. Eu trabalhei muito tempo em comunidade muito violenta, muito dada a essas coisas. Eu via. A mãe trabalhava no meio. Tanto que um dia eu perguntando, no dia do trabalho, né? Eu perguntei para um aluno: ah, sua mãe trabalha.
Né? Uns diziam, Cíntia, a minha mãe é faxineira, a minha mãe trabalha no supermercado, a minha mãe trabalha na farmácia, a minha mãe trabalha de empregada doméstica, né? A minha mãe trabalha lá na Barra, no escritório. Um disse assim, minha mãe trabalha a minha mãe trabalha assim. Eu disse, o que é que ela faz? Ela dá força para o movimento. Ela dá força para o movimento. Aí eu não entendi. Ele disse, não, tia, é que às vezes tem que levar dinheiro para os presos na prisão. Então, o comando ali do movimento dava dinheiro para ela, ela tinha que ir lá, na prisão, dar dinheiro para os presos se manterem. E chegando lá, ela trazia o dinheiro dos presos, fruto da venda de coisas que os presos vendiam dentro da prisão. Entendeu? E eles vendiam, ela trazia o dinheiro e dava para o chefe. Outras vezes, ela levava outras coisas que o chefe dava para lá. Nessa história de leve e traz, já tinha sido presa. Já tinha cumprido, ficou 1 ano presa. O pai dele também, na época que eu perguntei, o pai estava preso, depois o pai saiu. A mãe dava força para o movimento, já também tinha sido presa, porque um dia pegaram. Os irmãos estavam envolvidos no meio. Olha a situação. Tinha olha o que são as coisas. O mais velho, ele trabalhava tomando conta como flanelinha. Ele aparentava não ter envolvimento. Ele trabalhava, tinha uns 16 para 17 anos, como flanelinha. Era ele que levava os irmãos. Eram 8 filhos. 8. Era ele que levava os irmãos para a escola e trazia os irmãos da escola. E trabalhava com flanelinha. Um dia, ele estava tomando conta dos carros, um cara chegou e não sei por quê, o cara resolveu furar o pneu do carro que estava do lado ou riscar o carro que estava do lado. Dos que ele estava ali tomando conta, o cara chegou, estacionou o carro e eu não sei por que razão o cara resolveu fazer alguma besteira no carro que estava estacionado do lado. E ele foi falar com o rapaz: Poxa, o senhor não faça isso. Eu sou flanelinha aqui, eu tomo conta dos carros. Se o senhor faz isso, vão pensar o quê? Que fui eu que não tomei conta. O cara que fez? Atirou e matou ele. Entendeu? Como são as coisas? Era ele que trabalhava e levava os outros. Agora, por quê? Né? Talvez o tempo dele ali já tivesse terminado. Talvez ele já tivesse passado pela prova que precisava passar e saiu vitorioso e não precisava mais continuar. A gente não sabe. A gente não sabe a história, né? Mas é uma prova muito difícil. É o que ele diz aqui. Aí, voltando, terminando a do... Agora vamos voltar para 850. Então, às vezes, o espírito ele pede uma prova que quando ele está encarnado, muitas vezes ele diz, jamais, nunca eu pediria um negócio desse, só se eu estivesse louco. Não, nós pedimos. Aí eu estou aqui na quarta ou quinta linha da 851. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e as tentações, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então ele diz aqui, ó, a fatalidade, eu vou ler novamente 851, a resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Deixa daquela prova para sofrer. Então, se você pede, eu quero passar pela prova X, e a espiritualidade reconhece que você está preparado, você vai passar pela prova X. Você não vai passar pela prova Y. Você pediu a prova X. É igual aquela pessoa. Você plantou um pé de uva. Você não vai colher maçã. Você vai colher uva. Porque você plantou uva. Tem que colher uva. Não, não pode, no pé de uva, nascer maçã. Então, quando a gente escolhe a prova, a gente institui para a gente uma espécie de destino. Qual é o destino? É a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado.
Então, se você passou a prova X, com essa prova da violência, de nascer do momento num lugar assim, você vai passar as vicissitudes, as dificuldades de quem nasce num lugar assim. Então, ele fala: falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder e de resistir. Então, ele fala da prova física, aonde você vai reencarnar, aquilo que você vai passar. Agora, da prova moral. A prova moral. Você está ali, surge uma oportunidade X, né? Por exemplo, de fazer um roubo. Alguém te convida. Então, teve a prova física. A prova física, nascer num ambiente propício a essa violência. Ter uma família pobre, viver numa casa pobre, quase não ter o que comer, quase não ter o que vestir. Isso é a prova física. Agora vem a prova moral. Se você nasceu numa comunidade pobre, de um pai e mãe pobre, num casebre, você vai viver desse casebre, não vai? Vai. É a prova física. Você tem que viver desse casebre. Teu pai e tua mãe moram no teu casebre. Você não pode viver na casa do vizinho, na casa de luxo. Você vai ter que viver na casa pobre. Esse é o destino. Agora, e a prova moral? A prova moral é a seguinte: alguém oferece para você algo que não é bom. Você vai aceitar ou não? Vai depender de você. Eu posso ser pobre, não ter quase o que comer, o que vestir, ter meu pai e minha mãe envolvidos em algum movimento ilegal, mas não ceder à tentação. Entendeu? Não aceitar isso aí. Porque aí é o meu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal. Eu posso, né, tá ali, na minha casa ser um ponto de tráfico, essas coisas. Mas eu posso escolher ou não participar daquilo. Não vou, não vou roubar, não vou usar drogas. E tem um monte de gente, não é? Tem um monte de meninas da comunidade que são convidadas a fazer parte, a se prostituir. E não aceitam. Vão trabalhar na faxina até conseguir uma coisa melhor. Não tem? Tem, tem, tem. Porque aí é questão da nossa moral. Da moral. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então, quando você está para reencarnar, você tem vários amigos espirituais te apoiando, vários. Mas, às vezes, eles veem que a prova está difícil. E você está, sabe, não está aguentando. Aí você tem que fazer o quê? Orar, pedir a Deus forças. Porque você diz: Senhor, essa prova está muito difícil, eu não vou aguentar. Mas não vamos esquecer o seguinte, que Deus nunca dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Porque senão ele não seria justo, nem bom. Tá difícil, é sinal que vai melhorar. Entendeu? Parece uma incoerência, mas é a verdade. Se está difícil, é sinal que vai melhorar. Porque você está chegando ao auge, ao máximo. E aí é sinal que vai melhorar. É que a gente não tem fé, a gente acha: está muito difícil, eu não aguento. Não, você já chegou até aqui. Está difícil é porque está chegando o fim. Está terminando aquela fase. Vai melhorar. Porque depois de uma noite, sempre vem o amanhecer. Então, quando a pessoa está assim, pede ajuda à espiritualidade, que como ele diz aqui, ó, que o espírito vem em nosso auxílio, mas ele não pode influir
sobre a nossa vontade, de maneira a dominar a nossa vontade. O nosso amigo espiritual não pode chegar para a gente e dizer assim: não, 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 você não vai fazer isso, porque isso não é bom para você. Você vai fazer aquilo. Ele não pode. Livre-arbítrio. Se ele pudesse, Jesus tinha feito com Judas. Porque Jesus, não porque Jesus tivesse com medo da dor, do sofrimento que ele ia passar, pelo que o Judas ia fazer. Não. Ele ia tentar impedir para evitar que Judas viesse a se comprometer, porque aquilo trouxe para Judas no futuro muito sofrimento. Então, como Jesus amava muito a Judas, ele iria fazer assim: não, não, Judas, eu sei o que você está pensando fazer, não faça, porque aqueles homens para quem você vai me entregar, eles estão te enganando. Eles são cobras, são traidores, são miseráveis. Eles estão seduzindo você, enganando você. E você, iludido, porque Judas estava iludido, você vai fazer um acordo com eles. Não faça acordo com eles. Fica aqui com a gente, comendo na ceia conosco. Eu sei o que você vai fazer. Eu sei o que vai te acontecer. Séculos e séculos de dor e sofrimento. Eu te amo. Eu não estou fazendo isso para me livrar de dor e sofrimento, mas para livrar você, meu irmão, que eu te amo. Fica aqui sentado do meu lado. Jesus estaria o quê? Tirando o livre-arbítrio de Judas, né? Influindo, tirando dele a oportunidade de aprendizado, de adquirir experiência. Então, mesmo sofrendo pela escolha equivocada de Judas, que ele sabia que ia se comprometer muito com aquela escolha, Jesus deixou ele ir e disse: vá e fazes o que você acha que deve fazer. Entendeu? O Espírito não pode influir na nossa vontade, mesmo sabendo que a nossa escolha é equivocada. Ele pode aconselhar, orientar, dar auxílio, mas decidir por nós, ele não pode. Às vezes a gente está achando que está tomando a melhor decisão do mundo e não está. Então a gente tem que elevar o pensamento ao alto e pedir a Deus que nos ajude, para que a gente não venha o quê? A mergulhar nas trevas como Judas mergulhou e sofreu muito, né? Então, diz aqui, o espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos o perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, né? Então, o espírito pode até dizer, mostrar para a gente um abismo. Olha, né? Não faça isso, ou faça aquilo. Pode assustar a gente ao máximo, mas, tá? Mas a decisão final é sempre nossa. Aí ele diz aqui, nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Quer dizer, a partir de uma programação, temos a tendência de seguir, elaborar nossas condutas dentro de um certo aspecto. Então, a partir do momento que você escolher uma prova, você vai seguir uma programação, né? Vai elaborar condutas dentro de um certo aspecto. Aí, você escolheu a prova. Espiritualidade vai te dar apoio naquela prova. Você vai reencarnar e, a partir daí, você vai construindo os caminhos. Entendeu? Você vai construindo os caminhos. E vai seguir em frente. Vai cair, vai errar, vai acertar. Tá dificuldade, pede ajuda à espiritualidade. Espiritualidade envia. Você lembra de Kardec? Quando ele chega o momento que ele está meio cansado,
porque os ataques que ele vem sofrendo são muitos. E ele pensa em desistir, porque naquela época, né, ele estava sendo muito atacado. Ele pensa em desistir. O que a espiritualidade faz? Envia um amigo para trazer lá o livro, né, aquela história do livro. E ele poderia ter dito: não, 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 não. É muito lindo isso aqui, mas eu estou cansado. Não foi? Foi uma ajuda da espiritualidade. Vai lá. Nenhum amigo espiritual disse para ele: tudo bem, você quer parar? Oh, não pare, Kardec, que o mundo precisa do Pentateuco. Olha quanto bem isso vai fazer para a humanidade. Não. Os espíritos enviaram, né, um amigo que achou um livro lá na ponte, encapou, mostrou para ele, mostrou os benefícios que aquele livro tinha feito. Muitas vidas tinham sido salvas, que pessoas iam se suicidar, não se suicidaram porque leram o livro. Mas foi ele que escolheu continuar o trabalho. Ele poderia ter dito: não, eu vou parar. E a espiritualidade, boa, vai parar, tudo bem. Nós já temos um outro companheiro para dar continuidade ao trabalho. Mas ele decidiu, né? Uma questão, e por isso que a gente fala aquela coisa, né? E também a gente sabe que não tem destino fechado. A qualquer momento, durante o transcurso da sua vida, você pode tomar atitudes, fazer escolhas, algumas equivocadas, mas depois você volta atrás, outras certas, e aí você toma outra certa, porque é sempre nós que escolhemos. Até porque as consequências têm que vir para a gente. E o mérito também tem que vir para a gente. Se outra pessoa interferir, como às vezes a gente quer, fulano, escolhe para mim. Se o outro escolher, as consequências teria que ir para o outro. Não, as consequências é para você. E o mérito teria que ir para o outro, se você acertasse. Então, as consequências são sempre para nós. E o mérito também, né? 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhe estará do destino o infortúnio? Porque tem pessoas, né, que passam uma vida toda enfrentando tanta dificuldade, né? Você diz assim: nossa Senhora, essa pessoa sempre está passando um aperto, né? Essa pessoa não. Olha, é dificuldade. Melhora, resolve um problema, lá vem outro. Acaba um problema, estoura outro. Que dificuldade é essa? Aí a Kardec pergunta: não estará no destino dessa pessoa o infortúnio, o sofrer sempre? É a pergunta que Kardec diz. Ele diz aqui: são talvez provas, talvez, volto a dizer, os espíritos não são reducionistas. Ele, já falamos isso semana passada. Eles não dizem: é isso, com certeza. Não, porque os espíritos não sabem tudo. Eles dizem: são talvez. Pode ser isso, como pode ser outra coisa. Mas ele diz: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que eles escolheram. Escolheram. Porque, quer ver uma coisa? Tem uma historinha, né? Que é muito interessante. Eu não me lembro em que livro eu li, mas eu li essa história num livro espírita, de um homem que ele ia sempre fazer tratamento espiritual na casa espírita. E ele tinha uma dor do fígado horrorosa, horrorosa. Sofria muito do fígado. Aí, um dia ele chega lá e o secretário do amigo espiritual, ele está lá, cada hora que ele vai ser atendimento, do atendimento espiritual, ele está lá na casa espírita, para o atendimento fraterno, atendimento médico, né? Atendimento de cura, ou melhor, atendimento espiritual. E aí a equipe espiritual é comandada pelo um irmão maior lá.
Esse irmão maior tem vários ajudantes desencarnados. Um ajudante meio novato vai falar com o chefe lá sobre aquele homem que chegou. Diz: olha, senhor, tem um homem aí sofrendo com uma dor no fígado terrível. Que remédio nós podemos dar para curar o fígado dele? Aí o orientador espiritual diz para ele: dá água com açúcar e bota um pinguinho de remédio. Pinguinho só de remédio. Aí o amigo diz assim: como, senhor? Água com açúcar com pinguinho de remédio? Então, precisa um pouquinho só de fluido para aliviar a dor. Ele diz: mas, senhor, o homem quase não consegue andar, é uma dor terrível. O senhor manda eu botar só algumas gotas de fluido para aliviar a dor dele? Não pode, senhor. Temos que botar uma dose forte. Aí o amigo falou: não, 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 não. Você já olhou a ficha dele? Que lá no plano espiritual tem a ficha, né? Essa, hoje, é a 10ª vez que ele vem aqui. E a gente dá um remédio. Ele toma o remédio, fica bom do fígado. Passado 2, 3 dias, ele vai para o botequim e enche a cara de cachaça. Daqui a pouco arrebenta com o fígado. Ele vem para cá, sofrendo do fígado. E remédio. Hoje é a 10ª vez. Faz o seguinte: bota só algumas gotinhas para aliviar o suficiente para ele poder andar. Ele vai ficar agora sim, durante uma longa temporada, sentindo dor no fígado. Então, quando ele passar pelo botequim, ele vai baixar a cabeça e seguir em frente. Ele não vai entrar no botequim. Ele não vai beber. Então, a cura para ele é a dor. É o fígado, entendeu? Porque ele sabe que o que provoca a dor no fígado dele é a cachaça, que a mulher dele vive falando: a maldita cachaça vai te matar, a maldita cachaça que deixa você assim. E aí, ele não vai beber cachaça, mas ele precisa estar com o fígado doendo para não beber cachaça. Então, às vezes, o espírito pediu: não, eu preciso viver sempre em sofrimento, passando dificuldade, para eu poder me corrigir. Porque se eu tiver um momento de refresco, eu caio na vida de novo. Então tem que estar ali, entendeu? Tem que dizer aqui. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais. Porém, aqui, muitas vezes, a pessoa pensa que é o destino. O que, a mais das vezes, é apenas consequência das vossas próprias faltas. Então, a pessoa diz: nossa senhora, que destino terrível eu tenho. A minha sorte é madrasta. Não fala assim, o pessoal? Com aquela ideia equivocada que toda madrasta é má. Quem disse que toda madrasta é má? Tem madrastas que são melhores do que a mãe biológica foi. Não é verdade? Mas a gente diz assim, né? É igual assim: sogra é uma coisa horrível. Tem sogras que são verdadeiras mães. É o tal do reducionismo. Toda sogra é má, toda madrasta é má. Não. Às vezes, ter sorte de madrasta é uma bênção. Olha o Chico. Ele teve uma madrasta muito boa. Pena que ela viveu pouco. Foi a última, né? Então, às vezes, a madrasta é a bênção. A sogra é a bênção. Então, a gente não pode ser reducionista, como muita gente é, dizendo que é aquilo. Mas, às vezes, para a pessoa pediu: Senhor, eu venho caindo reencarnação em reencarnação. Eu preciso viver uma vida de tanta dor e sofrimento para eu ficar ali, ó, dentro ali do esquema. Se o senhor aliviar catapimba, eu faço besteira. Então, eu preciso estar ali, ó. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que é um destino ruim. A gente vive sofrendo tanto. Isso é um destino ruim. Não é. É o processo educativo. Você tem que passar por aquilo. Ficar ali.
sabe? Para você poder vencer aquela prova. E às vezes essa dificuldade, você acha que é um destino terrível, é a cura para o seu problema. Aí ele diz aqui: trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, tenha consciência. Se eu estou passando por uma prova difícil, é porque essa prova será boa para mim. Eu preciso fazer um aprendizado. Por que será que eu estou passando por uma prova? Às vezes a gente tem que aprender certas coisas da vida que a gente ainda não aprendeu. Né? Tem tanta coisa que a gente vive e que a gente ainda não aprendeu. Não é porque nós temos 80 anos, 90 anos, 100 anos, 50 anos, que a gente já aprendeu tudo. Não é? Tem coisas que a gente ainda precisa aprender. E às vezes a gente passa por uma prova para a gente poder aprender alguma coisa. E às vezes a gente quer fugir daquela prova. Mas a prova é necessária para você aprender. Se você fugir daquela prova, como é que você vai aprender alguma coisa? Você não vai. Não é? Você não vai. Então você tem que passar por aquela prova para você aprender. Receber aquela lição, se reeducar. Senão, na próxima reencarnação, você vai passar por tudo aquilo novamente. Tudo aquilo novamente. Porque você só vai sair dali quando aquela lição tiver sido o quê? Aprendida, experienciada, vivenciada. E tiver consolidada. Aí Kardec vai botar uma notinha aqui, uma explicação. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal-sucedidos, de acordo com o nosso caráter e nossa posição social. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, estou tão preocupada com as chuvas de janeiro, as chuvas de fevereiro, de março, tem até a música, né? As chuvas de março. Porque vem essas chuvas, meu Deus, é tanto desastre. Mas a chuva é necessária para irrigar o solo, né? Para renovar os oceanos, os rios, para limpar a atmosfera. Já pensou se Deus fizesse assim? Olha, janeiro, fevereiro, março e abril não chove. Em nenhum lugar do mundo chove. Para não ter acidente, para não ter inundação, para não ter casa desmoronando. Já pensou? Não, tem que chover. Tem que chover. Né? Senão, os reservatórios de água, vão baixar. As cidades ficarão sem água. As plantações irão secar. A atmosfera ficará poluída. Mas os desmoronamentos. Por que desmorona aquelas casinhas que estão lá no alto do morro? Elas deveriam estar lá? As pessoas, muitas vezes, desmatam os morros. Não é assim? E para fazer as casinhas lá em cima. E depois que elas moram lá em cima, aonde é que elas jogam o lixo delas? Morro abaixo. Aí faz aquela tonelada de lixo. Aí o vento traz a terra que cobre aquele lixo e parece que é a montanha, mas não é. Por baixo é lixo. Quando chove, aquela terra, aquele morro desmatado, não segura a água e desce tudo. Por que os rios muitas vezes transbordam aqui? Vai olhar dentro dos rios. Aqui em Petrópolis eu estou passando por isso. O que tem problemas de governo, vamos dizer assim, não vamos entrar em detalhes, problemas do governo da cidade não estão pagando de forma adequada a empresa de limpeza. O lixo está acumulando nas calçadas. E as pessoas ainda não se conscientizam disso. O que elas fazem? Elas levam o lixo delas e botam na caçamba. Depois pega o sofá velho,
a cadeira velha, o guarda-roupa velho, e bota do lado da caçamba. Aí você tem o lixo da casa, dentro da caçamba, no saco. E do lado da caçamba, um monte de objetos dentro de casa. Porque ela não vai levar num outro lugar para descartar o lugar adequado. Não. Ela acha mais fácil atravessar a rua e jogar o sofá velho. Às vezes você vê móveis na lixeira que poderiam ser doados. Às vezes você diz assim, ó, eu tenho um sofá velho, tá meio, né, tortinho, mas se a pessoa souber ajeitar, eu dou. Eu garanto que vem gente buscar, porque eu faço parte de um grupo de doação de imóveis assim. Tem gente que bota lá, ó, tem uma cama velha, o pé está quebrado. Estou doando. Se a pessoa souber consertar o pé, ela fica boa. Logo aparecem várias pessoas. Eu quero, eu quero, eu quero. Onde é? Vou buscar. Pede, bota do privado. Aí daqui a pouco outro. Aquela cama de pé quebrado, ainda está para doação? Alguém? Não, já foi doado. Então, se você disser assim, eu tenho um guarda-roupa velho aqui, tá com a porta meio assim, mas se uma pessoa for caprichosa, ela pode botar a porta no lugar, dá para servir, serve. Doa. Não. Tem gente que pega o sofá velho, a cama velha, o armário velho, mas que na casa de alguém pode fazer falta e joga na lixeira. Cadeira, mesa. Tem gente que trabalha com reforma de móveis que eu já vi pegando, pegando coisa na lixeira, levando para casa, dando uma arrumada e depois até vendendo. Vendendo. Ou transformando numa outra coisa. De repente, uma estante vira uma mesinha, vira uma comodazinha, entendeu? Pinta, ajeita. Mas tem gente que acha mais fácil atravessar a rua e jogar na lixeira. Aí, quando vem a chuva, o que acontece? Muito daquilo vai para dentro do rio. E aí não dá vazão. Entope tudo. A culpa é das chuvas ou é nosso problema de falta de educação? O problema do homem é o problema de educação. Não é? Problema de falta de educação. Então, é o que ele falou aqui. Kardec falou: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas. Porque às vezes você vê uma coisa e faz uma ideia totalmente falsa daquilo, totalmente errada daquilo. Às vezes você faz uma ideia certa. Nos levam a ser bem ou mal-sucedidos. Se você olha para uma situação e faz uma ideia falsa daquilo, você vai ser mal-sucedido. Se você faz uma ideia certa, você vai ser bem-sucedido, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte, ao destino, os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. Às vezes a gente está passando por um momento difícil e a gente acha que não, são os obsessores. São os obsessores que estão provocando isso em mim. Não, não tem obsessor nenhum. Somos nós que, mais uma vez, estamos agindo de forma equivocada. E o resultado qual é? O mesmo resultado que foi antes. Deu errado. Porque a gente está analisando as coisas de forma errada e está tomando decisões baseado no erro, na visão errada daquela coisa. E aí, ó, vamos quebrar a cara de novo. Então ele fala aqui: é certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos. Às vezes a gente tem sucesso porque os espíritos nos ajudam. Isso, continua firme, vai dar certo. Você está indo pelo caminho bem. Às vezes o outro espírito não é tão bom assim. Ele está vendo que a gente está caminhando para o abismo. Lembra aquela historinha do cara que vem dirigindo, descendo uma ladeira? Lá embaixo tem o tremendo cruzamento. E o espírito está aqui, ó, no ouvido dele. Vai que dá! Vai que dá! Dizendo para ele passar o cruzamento direto, né? Vai que dá, o espírito tá lá, vai que dá. E ele está acreditando, o espírito está metendo o pé no acelerador.
Quando ele chega, vai passar do cruzamento, vem um caminhão 3 vezes maior que ele, pumba, joga ele longe. Aí o espírito diz para ele, ih, não deu. O espírito está dizendo para ele, vai que dá, vai que dá. E ele está acreditando no espírito, vai que dá. Aí quando ele se arrebenta, o espírito diz para ele, ih, não deu. Então o que ele diz aqui? Às vezes, para o sucesso ou para o insucesso, nós contribui algumas vezes a influência dos espíritos. Mas também o é que podemos ser, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência. Quer dizer, muitas das vezes eu posso fugir dessa influência, porque eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu já tenho uma boa ideia do que é certo e errado. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Questão 621. Então, às vezes, o espírito está dizendo, vai que dá, vai que dá. Eu olho e digo para ele, meu filho, me desculpe, mas ali na frente tem um cruzamento. E é bom eu parar sempre nesses cruzamentos, esperar dar uma olhadinha, né? Para ver se vem alguém. Você está dizendo, vai que dá, mas eu não estou vendo daqui se vem um caminhão grandão lá. É igual aqueles caras também, que às vezes a gente vê esse acidente, por incrível que pareça, né? Lugar onde tem via férrea, com aquela cancela. O cara está dirigindo o carro. Outro dia eu vi no Facebook um vídeo desse. O cara vem com o carro dele. Ele está escutando o sino tocando, o alarme tocando. Porque quando você está numa cancela e o trem vai passar, bem antes do trem passar, não fica tocando? Tem uma sirene tocando? Fica. O que é aquela sirene? Está tocando para quê? Para avisar aos motoristas que vem um trem aí. E que você, mesmo que ainda não tenha visto o trem, você tem que parar antes da linha do trem e esperar. Ah, vou ter que esperar 1 minuto, 2 minutos, vai, porque já está tocando. Ó, trem, bim, 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 está tocando. O que o cara fez? Ele vem descer, vem à rua, você no vídeo escuta a sirene tocando. O que ele faz? Ele atravessa. Ele está atravessando, o que aconteceu? A roda ficou presa no trilho. E ele apertando, não conseguiu sair do carro, ficou apertando. Aí vem aquele trem. Gente, vocês acham que trem freia? Que nem carro freia? Já viu o peso de um trem? Ele freia aqui, vai parar quase 300 metros lá da frente. O trem deu uma panca, jogou ele longe, matou, é claro. E o trem foi embora. Ia parar mais à frente, mas ali não parou. Agora, ele não ouviu? Ouviu. E quando ele estava indo, tinha gente parada esperando, gritando para ele: para, vem trem. E ele lá, ó, ele achou que dava para passar. Alguém devia estar dizendo para ele, né? Vai que dá, vai que dá. Alguém disse para ele: não deu. O trem pegou. Veio. Agora eu pergunto: mas foi o espírito mal que falou para eu ir. Peraí, mas você não estudou em autoescola? Não aprendeu? Qualquer criança sabe que você não consegue enfrentar um trem, que você, quando você vem dirigindo, o sinal ficou vermelho, você tem que parar. Se você for, pode vir um carro de lá e pegar você. Você está avançando sinal. Isso é infração de trânsito. Você aprende isso. Mas tem gente que acha que isso é bobagem. Quando não dá certo, oh, meu Deus, por que o Senhor me deu um destino tão cruel? Não deu. Então, isso aqui, é certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos. Quer dizer, mas também nós podemos, quando ele diz, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência. Quer dizer, você pode escapar à influência de um espírito mau, bastando você fazer aquilo que você já sabe que é correto, repelindo as ideias que eles nos sugerem quanto mais. Quantas vezes você está ali pensando em fazer uma coisa, mas você sabe que você não deve fazer. Você sabe
que você talvez vinha promover um grande prejuízo, né? Mas você, ai, né? Então, alguns espíritos vão chegar para você e vão dizer: não, não faça isso. Nós estamos aqui, vamos lhe dar forças. Isso já aconteceu com todo mundo, né? Com todo mundo. Enquanto o outro diz: não, vai mesmo, que é isso, chega disso. Você é um pobre coitado, você está aí sofrendo. Mas você já pensa: não existe pobre coitado. Se alguém me disser que eu sou infeliz, um pobre coitado, para, suspeita. Pode ser um espírito maravilhoso, sensacional. Mas diz para você: você é um pobre coitado, que você é um infeliz, você não vai aguentar certas coisas, para e suspeita. Porque tudo que a gente está passando são provas, provas, que talvez a gente tenha pedido ou que talvez a gente não pediu, mas a espiritualidade nos indicou. A espiritualidade diz: não, você tem que passar por essa prova. Porque, às vezes, o espírito, quando está para reencarnar, ele ainda não tem condições plenas de escolha. Alguns têm condição de escolher a sua prova, outros não têm condições plenas. É como uma criança, né? Que às vezes diz para a mãe: eu não quero ir para a escola. Está chovendo, eu não quero ir para a escola. A mãe: não, você tem que ir para a escola. Já precisou se chover o mês todo? Vai ficar um mês sem a escola? Você vai para a escola. Vamos botar galocha em você, capinha de chuva, boné. Você vai para a escola. Né? Então, às vezes, a gente é que nem essa criança, que ainda não tem condições de escolher a prova por completo antes de encarnar. Aí a espiritualidade diz: não, você precisa da prova X. Eu não quero essa prova, é muito difícil. Eu não quero. A gente estudou muito isso no livro Memória Suicida. Que às vezes os espíritos dizem: não, você vai passar pela prova tal. A pessoa: não, não quero passar por essa prova, não. É muito difícil. Não, você precisa. Então, às vezes, aquele espírito é como essa criança, que ainda não tem decisão, não consegue escolher. Então, a espiritualidade escolhe para ele o que é melhor para ele. O que é melhor para ele. E aí a pessoa tem que escolher, tem que abraçar aquela prova. Mas eles dizem: você não vai estar sozinho, nós vamos estar do seu lado. Então, como diz, nada está errado, né? Nada está errado. Se a gente escolher uma prova e está passando por dificuldade, é porque às vezes a prova é essa mesmo, para a gente aprender certas coisas que a gente ainda não aprendeu. Ou então, a gente está passando por dificuldade, porque ao passar pela prova, a gente está, dentro da prova, a gente está fazendo escolha equivocada. Na minha prova, eu tinha que seguir pela estrada A, mas eu achei a estrada A meio esburacadinha e aquela outra mais pavimentadinha, eu vou daqui. E dali pode ter a serpente. E eu posso estar sendo pega pela serpente. Né? Então, o que a gente tem que ter a fé em Deus, tá? Que Deus não errou, apesar de a gente diz assim: Deus dá asas a quem não sabe voar. A gente não fala isso? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que Deus errou. Deus dá asas a quem não sabe voar. Eu acabei de dizer que Deus errou, mas Deus não errou. Eu é que estou fazendo a leitura errada das coisas. E baseado na leitura errada, eu estou fazendo as escolhas erradas. E as consequências serão desastrosas. Lá na frente eu vou perceber isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Mas também é um aprendizado. É um aprendizado. Né? Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Esse tema é bastante interessante. É um tema que, às vezes, é meio amargo, né? A gente reconhecer e dizer: não, Deus me deu, eu não escolho isso, meu Deus. Como, Senhor? Eu jamais. Aí tem aquele famoso, né? Eu não pedi para nascer. Né? Às vezes, o filho, o jovem, eu não pedi para nascer. Pediu, não só pediu, implorou. Né? Mas a gente mas está tudo certo, está tudo certo. Como diz aquela frase
de Maria de Nazaré, né? Que a minha amiga Verinha Eckert gosta muito. Tudo passa, isso passa também, né, Verinha? Isso passa também. Depois de uma noite de escuridão, logo vem o dia. Basta a gente ter paciência, porque tudo passa e isso passa também. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, né, que a gente está vivendo aqui. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Márcia, minha amiga, faz a nossa prece de agradecimento. Vamos agradecer ao Pai de amor por todas as oportunidades, pelas bênçãos, pelas provas que nos ajudam a crescer. Só temos gratidão, Senhor, por tudo, por todas as suas bênçãos, pela sua misericórdia, né? Que o Senhor nos fortaleça todos os dias para que possamos crescer cada dia um pouco. Graças a Deus. Graças a Deus. E, por coincidência, como coincidência não existe, né? Ou melhor, né? Não é coincidência, é outro nome que diz não existe, né? A palestra de hoje é desse livro aqui, Mais Perto, né? Mais Perto, o nome. É um livro de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Olha o título da palestra. Acorda e vive. Acorda e vive, né? Acorda e vive. Porque, às vezes, a gente está dormindo. E os espíritos amigos, né? No caso aqui, é Emmanuel, ele diz para a gente o quê? Acorda e vive. Desperta, você que dorme. Então, acorda e vive. Então, eu convido a todos a estarem conosco aqui, né? Para participarem dessa palestra às 18h30. Quem vai fazer essa palestra é a nossa irmã Valéria Fagundes. Se eu não me engano, ela é do Leão Denis. Então, ela diz para ela, acorda e vive, né? Desperta a alma que dorme. Tem uma frase também dos Espíritos, são assim. E todos nós ainda estamos dormindo um pouquinho, né? E todos nós já dormimos também muito. Por isso que a gente está aqui nessa caminhada, né? Poderíamos estar muito mais à frente. Mas a gente dormiu um pouquinho, passou da hora, mas graças a Deus, atrasador, nós despertamos. E estamos procurando melhorar. Gente, semana que vem, hoje são 11h18. Dia 18, nós vamos fazer o estudo da questão 853. 853, 18 de maio, tá? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vou Ô, passar para. Rosa, Oi, quando a gente passa a entender que as provas são educativas, as provas ficam mais leves. com certeza. Processo educativo. Perfeito. Muito bom, Né? né? E a gente sabe que eu estou me educando para me tornar um espírito melhor, né? É Então, isso aí. a dor vai me tornar, a dor, a dificuldade, seja o que for, vai me tornar melhor do que eu sou hoje. Então, manda ver. Porque, como disse o estudo aqui na questão 851, se há determinismo divino é em relação a duas coisas: a evolução e a felicidade. Todos nascemos para progredir. E todos É. seremos felizes. Isso, e essa evolução e a felicidade só vem com o processo educativo. Vem Processo. uma prova, a gente passa por ela, agora vai ficar tudo tranquilo. Aí vem uma prova maior ainda, Exato. Mas não é assim não na é? escola? É assim É, na escola. O exatamente. aluno termina o primeiro ano, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, e assim ele Isso. vai. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Não é? Ninguém consegue sair da primeira série e pular para a quinta, sem o professor Exatamente. saber, né? Sem ter É. nota para isso. É assim que a gente vai. E é assim, como diz o outro, assim caminha a humanidade. Né? Então, vamos encerrando aqui. Eu vou passar para a nossa amiga Denise. Daqui a pouco a gente retorna
para nossa estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. Tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo no coração de todos.